Fala pessoal, como vocês estão? Eu espero que bem. Se você entrou aqui nesse vídeo, você vai conhecer hoje alguns dos filmes essenciais na filmografia do diretor Akira Kurosawa, um dos maiores diretores de todos os tempos, e eu espero que a partir desse vídeo aqui você possa conhecer um pouco mais sobre a sua carreira. Dentro desse vídeo eu vou pontuar com cada um dos filmes diferentes características desse diretor, o porquê desse diretor ser considerado tão grandioso, você entende justamente a partir do momento em que mergulha na sua filmografia. Mas existem várias peculiaridades, vários pontos na carreira do Kurosawa que eu considero fenomenais. Eu estou lendo a sua autobiografia, que vai desde o começo da sua vida até o seu filme Rashomon. Aqui a gente consegue compreender já bastante das intenções desse diretor, que foi considerado um dos maiores de todos os tempos e não é à toa. Eu acredito muito no poder das listas de nos aproximar da carreira de alguns realizadores importantíssimos dentro da história do cinema, principalmente quando a nossa busca é sair um pouco daquilo que sempre é apresentado pra gente, daquelas repetições que a gente já se cansou. Então eu espero poder trazer aqui para vocês, dentro desse quadro de filmes essenciais, listas que vão introduzir vocês à filmografia de grandes realizadores e realizadoras na história do cinema. Espero poder ajudar e contribuir com vocês nesse percurso. E se você, além dessa busca pelos filmes, tem o desejo de estudar mais sobre cinema, eu quero convidar vocês a conhecer o Além do Frame, que é a minha plataforma, o meu curso de cinema, onde eu compartilho com vocês como analisar os filmes, como se relacionar com o cinema de uma forma mais profunda. Vocês vão aprender desde a linguagem cinematográfica, a diferentes padrões e estruturas narrativas e como tudo isso pode contribuir na sua experiência audiovisual assistindo aos filmes e também, quiçá, comentando, analisando-os, se for de seu interesse, construir as suas próprias obras. O Akira Kurosawa é um desses diretores que particularmente eu sou completamente apaixonado e foi uma história de amor que foi crescendo filme a filme. Quando a gente pensa nos grandes nomes do cinema, como Kurosawa, Fellini, Bergman, você já chega para assistir as obras desse diretor sabendo que ele foi colocado no panteão dos grandes realizadores da história do cinema. O que pode gerar muita expectativa, o que pode gerar uma espécie de afastamento e coisas do tipo. E o que eu aprendi ao longo do tempo assistindo aos filmes é que é necessário assistir mais do que apenas um filme de um realizador para que você possa compreender o tamanho da contribuição daquele realizador para o cinema. Às vezes você pode assistir uma só obra e não se conectar com ela e sentir que tudo que falaram daquele diretor era uma grande baboseira. Não é o caso. A gente precisa realmente ir conhecendo e no caso do Kurosawa existe uma contribuição muito extensa em relação ao cinema. Então aqui hoje vocês vão ter 5 filmes que eu considero ótimos filmes para você conhecer um pouco mais da carreira do diretor. É claro que tem muitas obras-primas que estão de fora dessa lista aqui e tem um bônus no final do vídeo, um filme extra que eu considero também muito especial para vocês conhecerem sobre o diretor. O primeiro filme dessa lista provavelmente é o mais conhecido do diretor, Os Sete Samurais, de 1954. Um filme que conta a história de uma pequena aldeia que corre sérios riscos de ser invadida por bandidos e decide ir até os samurais para conseguir se proteger. Dessa forma, eles acabam reunindo um grupo bastante peculiar de 7 samurais que planejam e preparam todas as pessoas que vivem naquela aldeia para sobreviver aos ataques que vão acontecer no final. Então é um filme assim bem especial, um filme com uma narrativa muito bem construída, com diferentes personagens e suas peculiaridades, mas onde os temas ganham cada vez mais atenção e profundidade com o decorrer da passagem de tempo dessa preparação. Esse filme ganhou um remake americano chamado Sete Homens e um Destino, que também foi um grande sucesso. Inclusive, vocês vão perceber aqui no vídeo de hoje que o Kurosawa ele se inspirou muito no cinema ao redor do mundo, mas principalmente ele inspirou muitas obras que acabaram sendo grandes sucessos também. O diretor ele tinha uma profunda conexão com a escrita dos roteiros. Ele foi aprendendo durante todo o seu percurso como assistente de direção, ao conversar com todos os diretores que trabalhava, que uma das partes, se não a parte mais importante de todo o processo, estava ali em ter um roteiro com
com uma estrutura dramática, com uma proposta muito bem definida. É a base para que a história de fato possa acontecer. O Kurosawa ele não é só reconhecido pelos seus excepcionais roteiros, é claro que é um diretor extremamente visual, com construções que vão para muito além da palavra no texto, mas é um diretor que sempre reconheceu que se você não tiver um roteiro muito bem estabelecido, todo o trabalho que vai ser realizado depois vai ser comprometido. Então é um diretor que tem uma conexão muito forte com a literatura e que soube muito bem como trazer isso para os roteiros. Sete Samurais é uma dessas histórias épicas que a gente vai acompanhando, a gente vai se conectando com aqueles personagens e principalmente a gente sente uma grande pressão começando a crescer quando a gente sabe que a grande batalha vai acontecer. Então, no fim das contas, é um desses filmes clássicos assim que vale muito a pena ver e rever, onde o diretor mostra todas as suas capacidades, principalmente quando a gente fala das cenas de confrontos mesmo, as cenas de batalhas. O Kurosawa é um diretor que sabe bloquear as suas cenas como ninguém. Ele realmente constrói uma atmosfera muito especial com os seus filmes. Existem até jornalistas que já comentaram que estavam fazendo conversas com o Kurosawa e ele não estava muito engajado com a conversa, até que perguntaram como ele fez as cenas de batalha na chuva, e então ele passou 1h30 falando sobre isso, porque o diretor ele tinha muito interesse também em como construir cada um dos detalhes para que a gente pudesse ter esses grandes mergulhos. Nesse filme a gente fala muito também sobre a honra daqueles samurais que aceitam essa missão por muito pouco. Eles aceitam simplesmente para poderem ter algo para comer e principalmente eles aceitam pela camaradagem, pela contribuição conjunta ali daquele grupo que vai crescendo também para a relação com a aldeia e para enfrentar um inimigo muito mais poderoso, né? Quais são as estratégias necessárias do que eles precisam abrir mão para chegar ali. Sete Samurais é uma obra fenomenal que inclusive eu quero tratar de forma mais profunda com vocês em outras oportunidades, mas eu acredito que se você vai começar agora a assistir as obras do Kurosawa, vale muito a pena começar por essa obra que é considerada uma das suas grandes obras-primas. O próximo filme é Rashomon, de 1950. É um filme que repercutiu muito bem, que catapultou a carreira do Kurosawa, permitiu que ele fizesse grandes obras assim de escalas gigantescas depois disso, porque realmente esse filme ele tem algo muito peculiar do trabalho do Kurosawa. Como eu disse para vocês, ele tinha um entendimento da importância dos roteiros, ele trabalhava demais nos seus roteiros com todos os outros artistas que contribuíam na escrita. E em Rashomon a gente tem um exercício de narrativa fenomenal, onde nós temos uma história sendo contada por alguns personagens, uma história cruel, um crime que foi apresentado, né, e que repercutiu com mais tragédia. Mas o grande ponto desse filme é que a história ganha novas versões com o ponto de vista de personagens diferentes. Então nós ouvimos a mesma história de formas diferentes, o que vai deixando aquela história cada vez mais confusa, vai deixando aquele fato cada vez mais frágil, porque na verdade o que a gente vai entender a partir desse filme é que dependendo do ponto de vista a história muda completamente, e isso vai construindo uma narrativa que convida o público a escolher quais dessas histórias realmente você acredita, quais dessas histórias realmente você consegue se relacionar. Inclusive depois desse filme foi criada uma expressão que é utilizada pela psicologia, inclusive em outras rodas de pessoas, que é o efeito Rashomon, que é quando uma história ela tem mais de uma versão. Isso acontece muito quando nós estamos resgatando memórias, pessoas que estavam naquele evento tentam lembrar, mas elas têm memórias diferentes de como tudo aconteceu. E isso é muito bem explorado dentro desse filme aqui. Então é uma obra dessas assim que vale muito a pena assistir, estudar e compreender como esse efeito também ele está presente nos tempos de hoje. Eu assisti na Netflix o documentário Porta Amarela, que conta a história do cineclube do Bong Joon-ho, e eles usam essa expressão do efeito Rashomon para falar justamente das histórias que são lembradas de forma completamente diferente pelos integrantes do grupo. Então vale muito a pena vocês assistirem esse filme. É um desses exercícios narrativos assim, uma contribuição ao cinema do Kurosawa que é muito especial.
Outro filme do Kurosawa que acabou inspirando uma obra que deu super certo é o filme Yojimbo, o guarda-costas de 1961, que inspirou o filme Por um Punhado de Dólares do Sérgio Leone. Essa inspiração, inclusive, carrega uma história curiosa porque o Sérgio Leone não tinha autorização para adaptar ali, para fazer esse remake de Yojimbo, e ele acabou sendo processado pelo Akira Kurosawa, né? Os estúdios ali, eles acabaram se processando. No fim das contas deu tudo certo, os dois diretores seguiram com as suas carreiras, mas o Akira Kurosawa acabou ganhando esse caso durante todo esse processo de cópia que acaba acontecendo ali. O Sérgio Leone, é claro, contribui de uma forma completamente diferente, mas como não houve a autorização, nós temos essa história curiosa onde dois grandes mestres do cinema acabaram brigando feio por essa questão. O Akira Kurosawa aqui, ele também entrega para nós uma dessas estruturas bastante interessantes, mas aqui de construção de um protagonista mais misterioso. Uma coisa que é interessante em observar nas construções das obras do Kurosawa é a habilidade que o diretor tem em construir obras com muitos protagonistas, né? Protagonistas múltiplos, então onde você tem um tempo específico para desenvolver cada personagem. A gente vê muito isso em Os Sete Samurais, por exemplo, mas também como ele consegue construir um personagem que acaba ativando ali em nós, né, muito da jornada do herói. Muitas vezes esse personagem também pode ser colocado na caixinha do anti-herói, mas eu acredito que aqui em Yojimbo nós temos um personagem que ele tem um heroísmo, apesar de não querer de fato ser. No caso, nós temos um personagem chegando em um ambiente onde nós temos um conflito acontecendo. Então ele entra no meio desse conflito e consegue manipular cada um dos lados para ele ter o que ele precisa. O grande lance disso tudo é que esse personagem que aparentemente é tão manipulador, inteligente, mais inteligente do que os outros, em determinado momento é confrontado com um dilema moral. E esse dilema moral coloca ele ali na necessidade de fazer uma escolha onde uma possibilidade é egoísta e a outra possibilidade é altruísta. E ali nós vamos entender mais desse personagem e também do preço que ele paga pela escolha que realiza. É mais uma dessas obras que o Kurosawa consegue construir momentos que são visualmente deslumbrantes. Ele sabe como manipular o tempo de uma forma com que cada personagem ganhe aquele destaque que merece. No caso aqui, principalmente o protagonista. Tudo isso sempre muito conectado a uma estrutura muito bem executada pelo diretor e todos os seus colaboradores artísticos. O que foi considerado pelo diretor e por muitas pessoas como a sua maior obra-prima é o filme Han. Também é um filme muito interessante para entender como o diretor utilizou obras clássicas da literatura para o seu trabalho no cinema. Então ele adaptou muito Shakespeare, ele trabalhou muito com textos de Dostoiévski e sabe lá quantas outras referências esse diretor não trouxe da literatura para o cinema. Isso é o que contribui para muitas das suas obras elas irem bem além apenas de uma estrutura muito redonda, como também do nível psicológico que seus personagens são colocados, a nível de tema e de como eles são explorados também. O Kurosawa, ele é brilhante, mas Han talvez seja a maior representação de uma combinação perfeita do trabalho do diretor. Han é um filme também de samurais, onde nós temos uma adaptação do texto de Ray Lear, que vocês também encontram em O Poderoso Chefão, Succession, obras que falam muito sobre a sucessão de poder, e não só de poder, mas também dos traumas e das relações complexas de pai para filhas ou filhos, no caso aqui dos filhos, onde nós temos um imperador, um rei da guerra, que chega em um momento da vida onde ele deseja ter paz, ele deseja descansar e para isso pretende dividir o seu reino em 3 partes iguais para os seus filhos. É justamente aí que tudo começa a degringolar, as coisas começam a caminhar para um lado catastrófico. É justamente aí que nós temos uma contribuição narrativa assim, do Kurosawa que se conecta com Shakespeare, mas Han tem algumas das cenas de batalha mais impressionantes de todos os tempos, porque aqui nós também temos, ao contrário do que nós vemos em Os Sete Samurais, o advento da cor. Quando o Kurosawa trabalha com a cor, é uma coisa muito especial, porque esse é um diretor que antes de ir para o cinema pretendia ser um pintor. Então o entendimento do Kurosawa com a cor, ele é muito especial. É um diretor que desenhava ali todos os quadros do seu filme, ele fazia os storyboards querendo construir ali o visual, a profundidade com a técnica de um pintor.
é algo que a gente consegue ver sendo traduzido ao longo de toda a sua carreira, com filmes preto e branco, com filmes com cor. E eu acho que em Han nós temos essa combinação fantástica, onde você tem todas essas habilidades do diretor garantindo ali uma obra-prima. O próprio diretor disse em determinado momento que essa era a sua grande contribuição, a sua grande obra-prima, justamente por isso, porque eu acredito que ele consegue exercitar todas as habilidades que ele foi desenvolvendo ao longo da sua carreira. O diretor consegue criar uma mise-en-scène desde espaços pequenos, com cenas espetaculares, até grandes escopos, onde a gente vê assim uma grandiosidade que o Kurosawa conseguia imprimir como ninguém. Han é um filme de 1985, então é um momento muito mais maduro do diretor, onde ele já percorreu diversos caminhos até chegar aqui nessa obra. Mas se tem um filme que está assim nesse momento no meu coração como uma obra-prima do diretor, é o filme Céu e Inferno, também com tradução em inglês para High and Low, um filme de 1963. O Kurosawa, ele sempre foi reconhecido pelos épicos, ele sempre foi reconhecido pelos grandes escopos que o diretor conseguia alcançar com o seu filme. E aí você pensa, o que esse diretor faria com mais da metade de um filme se passando em uma sala? E é aí que você entende a genialidade do diretor, porque em Céu e Inferno nós temos todo o drama se passando dentro da sala de um homem extremamente poderoso. Inicialmente com um conflito empresarial e logo na sequência com um sequestro sendo anunciado. Uma das crianças que estava na casa desapareceu. A priori, o sequestrador imaginava que estava levando o filho desse homem extremamente poderoso e rico, mas na verdade ele sequestra o filho do motorista desse homem. E aí nós temos um conflito moral, nós temos um drama muito bem estabelecido. Só que o que é brilhante dentro dessa parte toda do filme é como o diretor consegue, ao movimentar os seus personagens, ao movimentar a sua câmera, sugerir ao público uma experiência cada vez mais intensa, construir para nós um espetáculo, ainda que dentro de uma sala, diferente das grandes cenas de batalha, mas criando sensações tão poderosas quanto. É aí que está a genialidade do Kurosawa, na minha opinião. Um diretor que sabe construir roteiros extremamente interessantes que vão impactar e vão colocar o público completamente conectados às suas obras, mas que sabe também como desenhar cada um dos seus quadros com a câmera. Ele tem esse entendimento de como cada frame comunica, como cada coisa que ele coloca diante da câmera faz diferença para sua história ser contada. Depois o filme ganha um escopo de investigação policial que também é muito interessante. Para pessoas que gostam assim de filmes de gênero, esse aqui é um grande deleite de um filme de gênero com um gênio estruturando a obra, com um gênio carregando essa obra para que a gente tenha a experiência mais interessante possível. Para finalizar, um pequeno bônus, eu quero indicar para vocês o filme Sonhos, dirigido pelo Kurosawa em 1990, um projeto muito pessoal do diretor, um projeto que demorou a ser realizado e que só conseguiu de fato chegar ao mundo graças a muito da contribuição de diretores como Steven Spielberg, George Lucas, Martin Scorsese, Francis Ford Coppola, diretores que eram apaixonados pelo Kurosawa, que para quem não sabe teve um período da sua vida, depois de ter feito muitos sucessos, que ele acabou ali não tendo mais espaço, uma coisa muito trágica que acontece no cinema justamente pela sua combinação mercadológica, onde grandes gênios em determinado momento perdem espaço. Isso aconteceu com Kurosawa também, que teve ali um momento bastante tenso da sua vida, mas que conseguiu realizar sonhos. Esse filme eu assisti um dia atrás do que eu estou gravando esse vídeo aqui no cinema, no Petra Belas Artes, com música ao vivo, com instrumentos construídos e artistas maravilhosos, criando uma experiência inesquecível. É uma dessas experiências mais sensoriais, é um filme que já não mais se conecta tanto a estruturas clássicas de como se contar uma história, como os outros que eu trouxe aqui, mas é principalmente uma viagem sensorial, imagética e que acaba virando na mão de um grande artista uma viagem espiritual também, onde nós mergulhamos em sonhos que o diretor teve e que ele traz para nós ali nessa representação cinematográfica. No caso, eu tive ali uma experiência muito especial que não será mais replicada na minha vida, mas que eu vou guardar com muito carinho. Alguns
dos trechos ali vão com certeza ficar no meu imaginário para sempre, porque o Kurosawa, ele é um diretor que de fato contribuiu para o cinema de uma forma muito profunda e diversa. Então por isso é muito interessante mergulhar nas suas obras. Trago aqui esse bônus para vocês perceberem também que o diretor, ele não ficou apenas em um lugar, ele de fato explorou muitos caminhos diferentes, e eu espero poder trazer mais dele aqui para vocês. Também no Além do Frame, muito em breve nós teremos novidades, então fiquem de olho por lá. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, pessoal. Deixem aqui nos comentários as suas opiniões e a gente se encontra no próximo.